Oi, gente. Mais uma prova, não é, do concurso, não é, da Secretaria da Educação, a prova é de História tipo B, tá? Eu prometi fazer essa correção, embora eu esteja muito cansada, já é muito tarde aqui, eu vou fazer a correção, porque promessa é o quê? Dívida, não é verdade? Palavra é uma coisa muito importante. Vamos lá. Texto para as questões de 1 a 10. Liara bancária, 20 anos. Texto foi adaptado. Revista Lei e Saber. Vamos lá. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que sua autora. Eu não vou ler o texto para que o vídeo não fique muito grande, tá? E eu vou olhando aqui à medida que vou analisando as alternativas. A autora ficou mais motivada na faculdade depois que deixou o seu primeiro emprego. Olha mesmo. Aqui ela está contando, né? Ela está narrando, dizendo que sempre gostou muito da escola, que no ensino médio estudou em ETEC, aí precisei escolher um técnico. Das minhas opções, a que mais calhava era técnico em saneamento. No fim do ensino médio, por pura pressão, acabei escolhendo química tecnológica na Unicamp. Fui por impulso, não é? Orgulhosa por não estar perdendo tempo. Fui direto para a faculdade. Aí, logo arrumei um emprego, estudava à noite. Foi quase 1 ano e meio assim. Nunca me senti apaixonada, mas sempre colocava a culpa em trabalhar de dia, dormir pouco, morar longe. Até que resolvi largar o emprego, né? Para ver se melhorava. Mas eu estava tão confusa e exausta da vida a esse ponto que percebi que trabalhar mais não ajudou em nada a minha motivação, só piorou. Então, não foi por isso, né? Sempre sonhou em ser técnica em saneamento. Não, ela em nenhum momento diz isso, né? Ela diz que sempre gostou da escola. Optei pelo curso de Química, porque foi a única graduação em que conseguiu ser aprovada. Não fala isso também. Se arrependeu de ter passado 1 ano e meio no curso de Química Tecnológica. Olha mesmo. Então, ela deixou de trabalhar, né? Eu empurrava meus dias com a barriga e uma certeza cresceu em mim. Um sentimento de que ali não era meu lugar, né? Ela deixou de trabalhar para ver, mas ao deixar a motivação não, só piorou. Em questão de 1 semana, tranquei meu curso, sem ideia do que queria fazer do meu futuro. Foi uma época de rompimento total. Contudo, na parte afetiva, profissional e acadêmica, estava perdida, mas sabia que no sentido certo, não é? Então, ela estava perdida em relação a tudo, não é? Então, não é isso. Ficou sem estudar e sem trabalhar durante um certo período de tempo. Aí, veja bem, ela deixou o trabalho, né? Vamos ver, ficou sem estudar durante um... Então, tranquei o curso. Depois disso, fui deixando a vida me levar, entregando currículos. Então, veja que ela passou um tempo sem estudar e sem trabalhar. Letra E. Em relação à forma como está construído o texto, podemos afirmar que seus parágrafos se organizam numa estrutura predominantemente, ela conta a história dela. Então, é o quê? Narrativa. 2. Ainda em relação ao texto, no início do terceiro parágrafo, é correto afirmar que a expressão depois disso se refere a. Depois disso, vamos lá. Depois disso, então, retoma o que foi dito anteriormente, né? Ela parou de estudar e ela parou
de trabalhar. Então, vamos lá. Passar 1 ano e meio estudando. Não. Trancar o curso na faculdade e romper com tudo. Isso aqui, ó. Porque, olha mesmo, depois disso o quê? Trancou o curso, parou de trabalhar. Vamos lá. E romper com tudo, né? Ela disse que estava perdida no aspecto afetivo, profissional, né? Das minhas opções, a que mais calhava. Então, conforme seu uso no texto, o verbo calhar, utilizado, significa entrar em uma cavidade, não, cair bem, encaixar-se. Fácil, não tá, gente? Fácil, não é? Vamos lá. O trecho. Permanece com sentido equivalente igual que lhe é dado no texto apenas em. Olha, fui por impulso. Fui por impulso. Orgulhosa por não estar perdendo tempo. Direto do ensino médio para a faculdade, sem saber ao certo o que queria. Perceba aí, sem saber ao certo o que queria, que há uma ideia de quê? De contraste, não é? Uma oposição. E veja que na primeira alternativa, apesar de, é uma locução conjuntiva concessiva, que dá a ideia de contraste. Apesar de não saber o certo que queria, olha aqui, o contraste aqui. Fui direto do ensino médio para a faculdade, por impulso e orgulhosa por não estar perdendo tempo. Letra A. Vamos olhar as demais. Por não saber ao certo o que queria. Então, por não saber, traz uma ideia de causa e consequência, não é? Aqui é a causa, por não saber ao certo o que queria, fui por impulso. Por impulso também é uma causa. Por impulso, não é? Então, não é a certa. Por não saber o que queria, fui por impulso, direto do ensino médio para a faculdade. Estava orgulhosa por não estar perdendo tempo. Então, fui por impulso, orgulhosa por não estar perdendo tempo. Então, aqui, veja, eu tenho causa aqui, tenho causa aqui. Errado. Não traz uma ideia de que, vamos dizer, de contraste, né? Por impulso, mesmo não sabendo ao certo o que queria, aqui há uma concessiva, né? Até aqui tudo bem. Embora orgulhosa, esse embora também é uma concessiva. Mas veja que fui por impulso, orgulhosa. Não há uma ideia de contraste aí em cima, não é? Fui por impulso, orgulhosa, por não estar perdendo tempo. Então, aqui, fui por impulso, orgulhosa, tem uma ideia de causa e consequência, tá? Só que aqui, coloca a concessiva aqui, que está certa, mas aqui, outra concessiva. E essa ideia aqui não é concessiva, tá?
errada. Fui por impulso, pois ou estava orgulhosa por direto, ou não saberia. Veja que aqui a ideia de quê? De alternância. Errado também. Estava orgulhosa por não saber ao certo o que queria. Por isso, aqui uma ideia de conclusão. Portanto, então, está errado também. Letra A. Beleza, gente? Qualquer coisa, coloca aí nos comentários se você não entendeu e eu vou responder. Beleza? Então vamos lá. Gente, aqui o período possui uma estrutura sintática composta por, olha mesmo, nós temos um como aqui, iniciando, né? No ensino médio, que é uma adjunta adverbial, né? Como estudei em ETEC, primeiro ela estudou numa escola técnica. Precisei escolher. Veja, toda vez que você encontrar um como no início, você vai verificar se pode substituí-lo por uma vez que, por quê. Aqui é a oração principal. E esta oração aqui é subordinada adverbial causal. Primeiro, ela estudou numa escola técnica. E devido a isso, e por causa disso, precisei escolher um técnico. Isso aqui é a consequência. Veja, se você colocar a oração principal primeiro, na ordem direta, vamos colocar. Precisei escolher um técnico porque estudei em ETEC. Uma vez que estudei em ETEC. Então, a gente tem uma relação de causa e consequência. Duas orações coordenadas, não. Uma oração principal e uma subordinada explicativa, não. Uma oração principal e uma oração subordinada adverbial causal. Veja que a banca não colocou aqui respectivamente, né? Porque aparece primeiro a causal, né? E depois a oração principal. Está na ordem inversa indireta. A oração subordinada está anteposta à oração principal. Mas aqui ela não disse que era o quê? Respectivamente. Então, está o quê? Certo. Duas orações coordenadas, não. Uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva restritiva, não. Então, vamos lá. Gente, esta questão aqui ficou muito bem feita, eu pelo menos achei. E a banca deu uma dica aqui. Olha mesmo qual é. Ela deu uma ficha assim, muito boa para resolver a questão. Uma das funções do uso de tempos e modos verbais em português é estabelecer a ordem cronológica das ações narradas. Beleza. No texto, sabemos, primeiro, que Yara sempre gostou de estudar. Então, esta é uma ação passada, antes de outras passadas. Isso é o quê? Um pretérito mais que perfeito. Qual é a desinência de pretérito mais que perfeito? É uma desinência fixa. Ha, né? Estudara, viajara. E como é no tempo composto? Eu tinha viajado, eu tinha estudado, eu havia partido. Usa-se o verbo ter ou haver mais o verbo principal mais o verbo no particípio. Eu tinha
partido. Eu havia partido logo cedo. Tinha partido, ou tinha partido o bolo. Então, vamos lá. Veja, a única alternativa que tem um pretérito mais que perfeito é esta aqui, ó. Então, esta dica foi primordial, tá? Eu sempre gostara de estudar, mas não sabia ao certo o que queria fazer na faculdade. Olha, e esse sabia aqui, sabia qual é as desinências fixas de pretérito imperfeito do indicativo, verbos de primeira conjugação, vá. Segunda e terceiras conjugações, ia. NHA para os verbos ter, por e vir. E o verbo ser era. Bainha era terrível. Então, veja, não sabia, está num pretérito imperfeito, mostrando que era uma ação, né, que não foi totalmente concluída no passado, né? É como se ela fosse, ela, por um longo tempo, ela se repetiu, né? Queria fazer faculdade, pretérito imperfeito. Escolheu. Veja, este verbo aí está no pretérito perfeito, indicando uma ação totalmente concluída no passado. Mas nunca se apaixonou, também totalmente concluída no passado. É porque é um pretérito perfeito. Letra E. Aqui. Yara sempre gostava, pretérito imperfeito. Gostou, pretérito perfeito. Gostou, pretérito perfeito. Ou seja, algo que foi totalmente concluído no passado. Gostou também. Então, letra E. Vamos a 8. Abaixo. Gente, tem um. Antes da prova, eu fiz um aulão de revisão, né? Gratuito, que eu coloquei aqui no canal, e trabalhei tudo isso, tá? Vamos lá. Eu fico muito, muito, muito feliz e agradecida a Deus, porque sabe o que é uma sensação de dever cumprido, de ter feito tudo, tá? Então, é isso aí. Vamos lá. Abaixo, algumas afirmativas inspiradas no texto, assinale a única que está livre de problema de pontuação. Toda vez que a gente vai fazer uma questão de pontuação, a primeira, ó, eu coloquei neste aulão, e claro, no curso e nos simulados, eu estou falando do aulão que eu coloquei aqui de antes do concurso, na véspera. E eu dizia que, quando a gente vai fazer uma questão de pontuação, a primeira atitude, porque pontuação é análise sintática, é destacar o verbo, procurar saber qual é o sujeito, e falei de 4 pontos essenciais para analisar, não é? E eu dizia que isso aqui não abarca toda, vamos dizer, toda a regra de pontuação, mas ajuda substancialmente, tá? Ó, não podemos separar o sujeito do predicado, o verbo do complemento verbal. Até mostrei quais são os complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Mostrei uma exceção, ou seja, quando o objeto direto e o objeto indireto
ele está no início, ele é pleonástico, não é? A se coloca a vírgula, só nessa situação. Não pode separar o nome do complemento nominal, o nome do adjunto adnominal. Isso aqui você fazia questão, tá? Quem exerceu uma forte, os pais e amigos, sujeito, até aqui tudo bem, uma forte influência. Influência, influência em quê? É o nome, né? Então, não pode separar o nome, né, do, isso é influência nas decisões de Iara. Então, esta vírgula aqui está errada. Iara estava infeliz no curso de Química. Até aí, tudo bem. E por isso decidiu, olha aqui, uma locução verbal, decidiu trancá-lo. Não pode ter essa vírgula aqui, não é? No final do ensino médio, decidiu que trancá-lo. Jamais poderia ter essa vírgula, não é? No final do ensino médio, Iara escolheu. Quem escolheu? Iara. Iara é sujeito. Não pode ter essa vírgula separando o sujeito do verbo do predicado. Iara, por impulso, foi direto do ensino médio para a faculdade. Então, por impulso, é um adjunto adverbial deslocado, não é? Então, aqui pode ter esse par de vírgulas, como ele é de pequena extensão, isso aí é facultativo, mas não está errado, né? Letra D. Iara não se apaixonou pela graduação. Graduação em quê? Em química. Eu não posso separar o nome disso aqui, né? Graduação, um substantivo. Então, letra D. Vamos lá. Em português, as palavras passam por diversos processos de formação. No trecho, nunca me senti apaixonada pela graduação. A palavra em destaque passa por dois processos. Primeiro, paixão. Apaixonar, de substantivo para verbo. E apaixonada, de verbo para adjetivo. Não é? Esses dois processos de formação são denominados, respectivamente, como apaixonada, derivação para a sintética. E apaixonada, derivação sufixal, de verbo para adjetivo, não é? Apaixonada, não é? Então, esse sufixo aqui, ó. Agora, eu também percebo aqui que a palavra apaixonada, nas duas situações, é uma parassintética. Porque se eu tirar o prefixo, eu posso dizer apaixonada? Não, né? Se eu tirar o sufixo, a palavra existe, ela precisa simultaneamente de prefixo e sufixo, tá? Agora, lógico que aí eu acho que foi uma bobagem a banca colocar isso, mas era a única que cabia aqui. 10. Assinala abaixo a única das alternativas em que as palavras em destaque, conforme se usa no texto, pertence à classe de palavras distintas, tá? Contudo, pronome indefinido. Algum pronome indefinido, né? Algum lugar está apontando para o substantivo local.
lugar. Veja o caráter aí de definição. Contudo, tá? Então, pronome definido. Colocava a culpa em trabalhar de dia, dormir pouco. Pouco, veja que está apontando para o verbo, olha a família, ava. O advérbio se refere a um verbo, a um adjetivo, um verbo ou ao próprio advérbio. Então, isso aqui é um advérbio de intensidade, uma intensidade menor, tá? E não ajudou nada na minha motivação. Minha está apontando para motivação, que é um substantivo. Letra B. No ensino médio, adjetivo, não é? Escolhendo química tecnológica, adjetivo. Direto do ensino para a faculdade, faculdade, substantivo. Emprego, um emprego, substantivo. Nunca, advérbio, né? Um advérbio de negação. E foi quase um ano meio assim, advérbio indicando modo. E aqui, negação, pode ser tempo também. 11. Veja bem, maravilha aqui. A forma correta de flexionar alguns verbos costumam trazer dúvidas. Sabendo disso, assinala abaixo a única alternativa que é a flexão do verbo em destaque está correta. Do ponto de vista do sentido, quanto da grafia, recomendada pela norma CUR. Vamos lá. Meu filho, estes são seus padrinhos. No futuro, peça-lhes a bênção sempre quando os vir. Porque, veja, quando os vir, isso é um futuro do subjuntivo. Lembra? Ó, quando eu vi fulano de tal, eu mostrei isso várias vezes. Então, não é ver, é o quê? Vir. É um futuro do subjuntivo irregular, não é? Se eu tiver aí opito, não é? É de lascar. Lembra que eu trabalhei até esta palavrinha quando a gente estava falando de uma questão que tinha na IDECAM, que falava sobre metaplasmas, né? Que eu mostrava que algumas palavras, as pessoas inserem, né? Alguma letra, eu disse decepcionado, falei até aquele caso de Leonardo, cantor Leonardo, que quando veio para o São João em Campina Grande, aí muitas pessoas estavam dizendo que estavam decepcionadas porque ele se apresentou bêbado e uma pessoa, um, um perfil no Instagram disse: nós estamos decepcionados, decepcionados. Eu usei até este exemplo, dizendo, ó, houve adição, não é? De uma palavra, às vezes as pessoas dizem advogado, coloco o E depois do I, né? Opito. Gente, o que eu já vi de pessoas aí famosas, influencers, e ganhando rios de dinheiro, dizendo opito, né? É opto, não tem esse.
Isso aqui é a adição, né, de um fonema, tá? Vamos lá, que é até chamado de epêntese. Epêntese. Que a IDECAM colocou em provas, essas provas bem atuais que nós trabalhamos em sala de aula, várias, não é? Então, vamos lá. Então, o rapaz não pôde disfarçar o seu constrangimento quando percebeu, veja, que é não pôde, no pretérito perfeito, tá? Que eu até coloquei, não é aquele acento diferencial. Pôde, pretérito perfeito. Veja que ela está pedindo aqui o sentido. Da forma que está pode, é tempo presente, não é? Então, olha, o rapaz não pode disfarçar quando percebeu que o homem. Veja que isso é uma ação passada. Então, pôde. Até agora não achamos, não é a correta? João e Raquel foram confundidos com traficantes de drogas e sua bagagem foi apreendida pela polícia. Depois daquele dia, nunca mais reavieram seus pertences. Certíssimo. Olha aqui, requeriu. Não existe requeriu. É requereu. Então, letra D, tá? Quanto à concordância verbal, assinalar a única alternativa com a construção correta. Ai, amei. Vamos lá. Esse se, como eu sempre digo, apareceu o se, atenção redobrada. Esse se está se referindo a este verbo que, neste contexto, é um verbo transitivo direto. E esse se é um PA. E quando a gente tem PA, a gente não tem objeto direto, a gente tem o quê? Um sujeito. Veja, este sujeito está no plural. Então, o verbo também tem que ficar no plural para concordar com o seu sujeito. Convocaram-se os candidatos, isso é uma voz passiva sintética. Passe para a analítica. Os candidatos foram convocados. Errado. Não se pensa, olha aqui a preposição. Nós temos um se. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. Este verbo, neste contexto, é verbo transitivo indireto. Portanto, ele tem que ficar no singular. Não se pensa em faculdades pequenas. Isso aqui é objeto indireto. Existe um sujeito. Lembrar, mas o sujeito é indeterminado. Quando o se for índice de determinação do sujeito, como é que fica o verbo? Diga aí para mim, professora, fica na terceira pessoa do singular. Portanto, está errado. Depois que Ara deixou que a vida a levasse, esclareceram-se seus caminhos. Verbo transitivo direto. Esse se é PA. Isso aqui é o sujeito paciente, porque quando se tem PA, partícula passivadora, não se tem objeto direto. Tem um sujeito paciente. Isso é uma voz passiva sintética. O sujeito, seus caminhos, não é? Ele está no plural, não é? Veja, isso aqui, qual é o núcleo do sujeito? Caminhos. Seus, adjunto nominal, que está acompanhando o sujeito, não é?
esclareceram-se seus caminhos. Seus caminhos, vamos colocar na voz passiva na letra. Seus caminhos foram esclarecidos. Então, letra C, de certeza, de conteúdo, concursos. Com conteúdo, tudo fica mais fácil. Olha mesmo, estudaram-se a química. Verbo transitivo direto, esse sim é um PA. Química é o sujeito paciente, está no singular, né? Isso aqui é uma voz passiva sintética. Este verbo deveria ficar no singular. Estudou-se. Vamos passar para a passiva analítica? Vamos. A Química Tecnológica na Unicamp foi estudada. Ou seja, lembrar, o verbo tem que concordar com o seu sujeito. Verbo no singular, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Comentaram-se, verbo transitivo direto. Isso aqui é um PA, partícula passivadora. O sujeito é a decisão. O núcleo do sujeito, decisão, está no singular. Portanto, o verbo no singular. Comentou-se. Vamos passar para a voz. Isso é uma voz passiva sintética, né? Temos um pronome apassivador. Vamos passar para a voz passiva analítica. A decisão de trancar a Unicamp foi muito comentada, né? Comentou-se muito. A decisão de trancar esse sobre aqui, ó, é uma preposição. Então, eu não estava nem vendo quem comentaram-se muito sobre a decisão. Neste contexto aqui, como nós temos aqui uma preposição, isso não vai ser um PA. Comentou-se a decisão de trancar a Unicamp foi muito comentada, mas eu tenho um sobre aqui, a preposição. Comentou-se sobre tal coisa, não é? Então, é indeterminação do sujeito. Porque não dá para passar para... Quando tem a preposição, não dá para passar para a voz passiva na letra. A decisão de trancar a Unicamp foi comentada, foi muito comentada, e o sobre, não é? Então, esse se vai ser indeterminação do sujeito. Comentou-se. Vamos lá. 13. Gente, veja o aulão de revisão que tem aí. Eu coloquei o exemplo com o verbo preferido, tá? Veja bem, o verbo preferir, primeira coisa, quem prefere isto a aquilo, não é? Nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto e indireto. E a gente não pode dizer do que. Veja que tem do que aqui, ó. Vamos logo. Aqui tem do que, ó. Eu dizia também, inclusive eu coloquei 1000 vezes, né, quando estava explicando. Não pode ter esta ideia intensificada, porque quando você prefere, já prefere. Então, fica redundante. Agora, veja bem, esta questão
tem 2 gabaritos. Vou explicar o porquê. Preferiu o quê? Uma faculdade. Objeto direto. Prefiro isto àquilo. Veja que há um artigo aqui. E por uma questão de paralelismo sintático, ela preferiu isto a aquilo. Eu prefiro isto a aquilo. Prefiro o quê? Objeto. Prefiro o quê? Uma faculdade, objeto direto, certo? A que, não é? Então, tem a preposição a. Veja que como eu coloquei, como há um artigo aqui, por uma questão de paralelismo, vai colocar outro artigo. Então, a fusão de a mais a tem a crase. Então, isso aqui está certo. Inclusive, eu mostrei, por exemplo, se tirasse o artigo, ela preferiu faculdade pequena a Unicamp. Sem colocar o artigo aqui, isso aqui vai ficar sem crase, porque é apenas a preposição. Inclusive, eu mostrei isso, tá? Ela preferiu o quê? Faculdade. A quê? A Unicamp, faculdade pequena. Então, isso aqui está certo. Beleza, que é o gabarito da banca. Agora, veja bem, esse, letra E, eu não vejo problema na letra E. Preferiu o quê? Recomeçar. Porque um objeto direto pode ser oracional, não é? Então, objeto. Preferiu isto a quê? A seguir. Objeto indireto. Este antes aqui não é uma expressão de intensidade, não está intensificando a preferência. Eu não vejo problema na letra E. Preferir isto àquilo. Recomeçar a seguir, tá? Talvez a banca pensou em colocar o acento grave aqui para estar, porque se tivesse um acento grave estaria errado, e ela talvez se esqueceu de colocar, mas essa letra E não está errada. Então, há 2 gabaritos, tá? Vamos lá. Assinale a única alternativa em que a palavra retirada do texto recebe uma explicação correta para o uso do acento grave. Já é acentuada por ser oxítona. Não, por ser monossilábica. Só tem uma sílaba. Errado. Médio. É acentuada por ser paroxítona. É paroxítona. Terminada pela letra O. Não. Terminada tem o quê? Pelo fato de ser um ditongo. Tá? É isso que deixa errado. Porque as paroxítonas terminadas em A, E, O, elas não são acentuadas, seguidas ou não de S. Não é? Técnico. É acentuada porque a vogal em técnico não tem nada a ver. É acentuada porque é proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada. Área é acentuada por ser proparoxítona, não, por ser paroxítona terminada em ditom, não é? Se tivesse paroxítona terminada em ditom, que estaria certo, mas está dizendo proparoxítona. Até é acentuada, por tratar-se de palavra oxítona, terminada pela letra E. As oxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas, seguidas ou não de S. Letra E, está certo. Entre as alternativas abaixo, uma pessoa até disse assim,
Mas não deveria colocar palavra é só oxítona, mas quando ela diz um oxítona terminada pela letra E, também não ficou errado, né? Entre as alternativas abaixo, assinale, e eu estou falando aqui bem baixinho, gente, porque todo mundo está dormindo. Entre as alternativas abaixo, assinale a única, cujas palavras estão todas escritas conforme a ortografia oficial. Suscitou, está errado, né? Suscitou. Houve um momento em que ela não conseguiu conciliar, certo, não tem nada de errado. Os interesses da jovem dissentiam, ou seja, divergiam, ela estava em desacordo, tá? Errado, porque é um E aqui. As tentativas de se apaixonar foram inócuas. Inócuas. Procrastino. Então, a correta, letra B. E aí, gente, terminamos. Olha aqui o gabarito e deixa aí nos comentários o que você achou da prova. Enfim, vai fazer algum concurso, Banca IDECAM. Nós temos 2 cursos maravilhosos da IDECAM. Você, no Hotmart, o curso já todo gravado, um curso de 450 questões, correção de 450 questões da banca, e outro que é teoria mais questões. Ou seja, tem a teoria e as 450 questões. Então, você escolhe o que é melhor para você. Então, gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Deixe seu comentário e seu likezinho, tá certo? Se não gostar, também pode dizer, tá? Beijos. Tchau, tchau.